eu sempre gostei muito da ideia de transformar o mundo através do evangelho. Isso sempre mexeu muito comigo. E eu nunca encarei o evangelho como um peso, sabe? Como algo que de alguma forma as pessoas olhassem e, ai meu Deus, eu não tô aguentando. Cara, eu quero que os meus filhos olhem para mim e falem assim, cara, meu pai, ele vive de forma intensa, mas ao mesmo tempo ele vive de forma saudável o ministério e eu quero viver isso. Então, não... Seja bem-vindo a mais um episódio da Eclésia Talkcast, um espaço onde as conversas são para fortalecer a sua fé, edificar a Igreja do Senhor e revelar algumas histórias que apontam Cristo. Hoje eu tenho muita alegria mesmo, de uma pessoa especial, um amigo, marido da Gabi, pai agora do Caleb, da Isabel, né? É psicólogo e fundador ali da SCH, né? Saúde Mental, e pastor da família Conselheiro. Um homem que vive diariamente o desafio de equilibrar ministério, família, liderança, cuidado de pessoas. Aí, como está lá na bio do Instagram, eu invisto em pessoas. Esse aqui é o meu amigo, Pastor Felipe. Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo ao Eclésia Talkcast. É uma honra receber você. Tá bom, meu irmão? Qual é o seu time? Flamengo. Ai, meu Deus do céu. Eu esqueci de fazer essa pergunta. Flamengo. É importante ressaltar, né? Que talvez seja uma das minhas maiores virtudes ser flamenguista. Talvez Pô, obrigado, cara. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Um prazer, um privilégio poder estar aqui com vocês e com essa galera aí que tem te seguido aí, te acompanhado. Amém. Felipe, a gente tem aqui um intuito da Eclésia Podcast. O intuito maior aqui é ressaltar o que é ser realmente igreja fora das quatro paredes, assim. Chamados para fora, né? A Eclésia ele tem esse intuito. E, assim, eu queria te fazer algumas perguntas hoje. Realmente, primeiro, quem é o Felipe, né? Quem é o Felipe? Como é que você começou a caminhada sua na vida cristã? Desde quando? Como foi? E como foi esse despertamento, assim, não só para o seu ministério, mas para a sua profissão? E vai conhecer um cadinho de você, porque eu acho que isso tudo Cristo é que vai nos direcionando. Essa eu acho que é uma das perguntas mais difíceis da gente responder. Quem nós somos, né? É muito difícil, porque nós, a todo momento, nós tentamos ser novas pessoas a todo momento, sem também perder a essência que a gente tem. Eu sou o Felipe, como você já definiu, sou marido da Gabi, pai do Caleb e da Isabel, que são os geminhos que estão chegando aí, estão no forno, chegam em outubro, daqui a pouco tempo. Me defino como alguém que tenta viver Cristo em todas as esferas. Sou psicólogo e tenho tido o prazer de pastorear uma igreja aqui em Conselheiro, a família Conselheiro. E alguém que tem tentado, cara, assim, realmente buscar um aprofundamento, um aperfeiçoamento na minha vida, na minha caminhada, naquilo que eu sou, tentando fazer com que a minha vida aponte para Cristo. Em algum momento, eu acho que ele me encontrou e a minha função hoje é fazer com que mais pessoas o conheçam através da minha vida, através daquilo que eu faço. Então, basicamente é isso, cara. Assim, como é que foi o seu encontro com Deus, Felipe? Foi bem novo na sua infância? Então, desde sempre, desde novo, né, assim, a minha vida, meus pais sempre foram da igreja, né? Os meus pais sempre foram, desde que eu me entendo por gente, eles se converteram, eu ainda não tinha nascido, então quando eu nasci em um lar cristão, isso me ajudou muito. Então sempre foi uma família com valores, com princípios muito bem definidos. Inclusive, a gente caminhou junto quando a gente era criancinha, né? A sua mãe me deu aula na escolinha. Na escolinha. Nosso sonho, né? Isso. Lá na Quadrangular, lá no nosso sonho, Pastor Jorge. E aí a gente cresceu nesse lar, né? Assim, cercado de limites que são importantes, mas também de influência cristã, de pessoas também que chegavam perto da gente, eram homens e mulheres que sempre nos influenciavam a estar mais próximo de Jesus. Então eu desde novo,
eu nasci e me desenvolvi nesse lar cristão. Quando eu tomei realmente assim uma decisão de entrega 100%, de falar, eu quero viver isso, eu preciso entregar minha vida 100% para o Senhor. Eu tinha 17 anos e eu lembro do Senhor me chamando, né? E liberando palavras. Foi um retiro em 2011, palavras proféticas que eu vivo hoje, por exemplo. E eu me lembro perfeitamente desse retiro, desse momento de chamado. E eu, enfim, desde então eu falei, não existe vida fora da presença de Deus, é para isso que eu nasci, eu quero viver um evangelho, vida na vida realmente. E desde então, cara, assim, a gente tem tentado buscar e viver o chamado dentro e fora da igreja. Você começou a liderar muito cedo, né, Felipe? Eu lembro que já lá na época, eu acho que você já tinha uma célula, alguma coisa assim. Começou a despertar uma célula lá na sua casa. Isso, na verdade, foi quando saiu em 2011. Eu tinha 17 anos, eu saí desse retiro. E aí eu lembro que eu conversei com o pastor. Eu falei, pastor, eu preciso fazer com que os meus amigos sintam a mesma coisa que eu estou sentindo nesse momento. Eu lembro perfeitamente eu falando isso com ele, e ele falando, então, o nome disso é célula. Acho que vai ser muito legal, muito importante. Ele me apresentou. Eu só tinha a ideia de fazer com que os meus amigos conhecessem a Jesus. Era só isso que eu queria. Eu falava, pô, tem tanta gente que eu sei que precisa ouvir o que eu ouvi, viver o que eu estou vivendo. Ele falou, então o nome disso é célula. Chama as pessoas lá para sua casa, tal. E aí ele montou um time lá de pessoas para me ajudar. E a gente começou a liderar lá na minha casa, lá no Audiolaria na época. E começamos a liderar e pregar o evangelho. E na real, assim, a gente não sabia nada, cara. A gente não tinha noção de absolutamente nada do que a gente estava fazendo. A gente não tinha noção do que era uma multiplicação, do que era ganhar, consolidar, discipular, enviar. A gente só estava falando de Jesus de uma forma muito simples, mas de uma forma muito verdadeira. E isso foi uma das maiores, ou essa foi uma das maiores experiências que eu tive na liderança, assim, porque foi algo completamente natural. A gente só estava ali reunido para ganhar. E ganhamos, e hoje tem pessoas que são pastores, líderes, enfim. Eu acho que eu sinto falta um pouco dessa naturalidade do evangelho, assim. Por isso que eu acho que o intuito da Eclésia é um pouco mais isso. De naturalmente, não porque a gente, claro que a gente busca sempre viver o sobrenatural de Deus, mas no nosso ordinário, no natural, nessa empolgação que, mesmo sem saber de nada, é que a gente estava conversando um pouco antes, sem saber de nada, eu vou fazendo e Deus vai me mostrando e Deus vai nos orientando. É até meio que parece bobo falar isso, mas é uma dependência total do Espírito Santo. Porque é aquela coisa, não saber nem cantar e tocar direito, mas a gente faz uma célula louvando 3, 4 músicas, pregando uma pregação que hoje, se você olhar, você fala, meu Deus, como é que eu falava isso antes? Mas realmente era de sinceridade, era de coração. Eu acho que o salmista Davi, ele fala, né, Salmo 51, ele fala que Deus o que não rejeita é um coração contrito, né, e era um coração mesmo contrito ali, dependente do Senhor Jesus. Eu acho que falta um pouquinho na nossa geração agora, porque é uma geração de performance, né? A gente performa bem. E a gente aprendeu, né? A gente aprendeu a valorizar a galera que está performando. Cara, ontem eu fui aconselhar um grupo de jovens, era 3 pessoas, e eles falavam assim pra mim, Jonathan, cada vez que você prega, você tá melhorando. Fiquei com medo disso. Fiquei com medo de ser inalcançável ao ponto de eles não quererem fazer. Isso eu fiquei pensando. Está distante, porque assim, é algo que tem que ser palpável. Eu acho que o evangelho tem mais disso, de ser palpável a qualquer pessoa entender. E real, assim, eu ouço muito o Douglas Gonçalves, né, um dos intuitos de eu fazer podcast, é o cara que eu escuto muito. E ele fala, ele acha que é eficaz a pregação dele. Quando o filho mais novo dele entende, e a irmã mais velha da igreja também dele entende. Então é essa eficácia, assim, de pregação, de evangelho na vida, né? Cara, um movimento, assim, que às vezes a gente naturaliza e não devemos, são as pessoas entenderem a igreja como um espaço
de carreira ministerial. Então, a pessoa chega na igreja e ela entende aquilo ali como uma carreira, e não é a carreira que Paulo fala de corrida, mas é uma carreira empresarial. Então a pessoa chega, ela dificilmente ela chega para você e abre o coração. Dificilmente você vai ver uma pessoa que enxerga o ministério como uma carreira, que tem que sempre performar, ela nunca vai chegar para você e vai falar das suas mazelas, daquilo que ele está passando, dos seus pecados, das suas lutas, porque eu não posso falar para a pessoa que pode me promover as minhas mazelas, a minha humanidade. Então eu estou sempre querendo performar. Então você vai conversar com a pessoa, você não está conversando, você nunca alcança o coração dela. Você está sempre alcançando uma superficialidade. É sempre um contato com alguém que ela quer transparecer. Nunca é um contato com ela. E essa é uma das questões que hoje, como líderes, nós temos naturalizado, normalizado. Estamos normalizando o contato com pessoas que querem, de alguma maneira, ser quem elas não são. Então, uma das questões que nós precisamos tomar cuidado é para que a igreja não perca aquilo que é orgânico. E o que é orgânico? O orgânico é o vida na vida, é o movimento, claro, de uma pessoa acessar a vida da outra, conhecer os problemas, as dificuldades, o dia mal daquela pessoa e não rejeitá-la. Mas isso está cada vez mais difícil justamente por isso. As pessoas chegam entendendo o ministério ou a igreja como uma carreira só organizacional e não orgânica. Organizacional e não orgânica. Aí ela fica acabando, fica como se fosse uma empresa, né? E nesse chamado seu, algum tempo teve uma resistência do chamado pastoral hoje? Cara, eu acho que não, assim. Eu acho que não. Não de resistência, assim, mas eu acho que. Porque eu vejo todo mundo fala, né? Assim, fugir e tal. Eu não me lembro, assim, de. Eu sempre gostei muito da ideia de transformar o mundo através do evangelho. Isso sempre mexeu muito comigo. E eu nunca encarei o evangelho como um peso, sabe? Como algo que, de alguma forma, as pessoas olhassem e, ai meu Deus, eu não estou aguentando. Cara, eu quero que os meus filhos olhem para mim e falem assim, cara, meu pai, ele vive de forma intensa, mas ao mesmo tempo ele vive de forma saudável o ministério e eu quero viver isso. Então nunca foi algo que, ai meu Deus, eu não estou aguentando, eu estou... Assim, as dificuldades, os desejos humanos, né? Às vezes eles nos cercam, mas quando a gente descansa, que é muito importante, quando a gente tem o nosso tempo de descanso, quando a gente organiza a nossa cabeça, quando a gente organiza o nosso coração, nós entendemos que a nossa vida ela é muito melhor do que nós imaginávamos que seria. É verdade. Uma vida com Cristo é uma vida boa, cara. E assim, eu acho muito importante a gente ter acessibilidade, ou não só acessibilidade, mas tentar passar isso, que o evangelho, ele realmente, ele é uma boa nova. E assim, é viver em novidade de vida mesmo, todos os dias, e não buscando teologizar, se eu posso usar essa palavra, não sei se existe. Mas ter essa vida que fala, cara, o evangelho é tudo pra mim. É o que eu vivo, realmente é o que eu quero ser, é essa pessoa de Cristo em mim. Então, porque se a gente viver como um peso, eu acho que, você volta naquele assunto, acaba vivendo aquela questão organizacional, né? De você querer ser alguém que você não é, aí aquilo se torna um peso, óbvio, porque realmente você não foi preparado para ser aquilo. Ou você quer ser realmente ter características de uma pessoa que você também não é. Então, dentro disso tudo, você acaba tendo um peso, mas o Evangelho nos chamou para ver a gente conhecer realmente quem a gente é em Cristo. E que a gente, quando mais perto a gente chega de Cristo, né, igual Isaías teve, né, ele, pô, sou mesmo um cara, sou de pessoas que vivem num ambiente de lábios impuros e tem também um lábio impuro, mas quando Deus chama ele, ele falou, eis-me aqui, porque eu tive um encontro com a presença de Deus, e esse encontro eu acho que
é o que a gente deve buscar hoje, né? Como igreja. E como é que você conheceu a Gabi? Fala pra mim, sua história com a Gabi. Cara, a história com a Gabi é legal. Tem quanto tempo, desculpa? Quanto tempo vocês A estão? gente fez 10 anos 10 anos. de namoro, né? Uhum. Agora, semana passada. Tô com Bastante medo de errar a tempo. data. Né? Bastante tempo. E aí, na verdade, eu conheci a Gabi porque ela, na época era o Facebook, eu tava ali e apareceu pra mim. Ela era líder de célula de uma menina que eu conhecia, que eu tinha amizade no Facebook, então aparecia lá na minha timeline. E aí ela batizou essa menina, né? Ela era líder dela, enfim, batizou. E aí quando eu vi, eu falei, pô, que legal, cara. Poxa, interessante essa pessoa batizando outras aí, deve ser crente, né? E aí eu comecei a conversar com ela, na verdade, tentar, porque ela não me respondia. E aí fui insistindo, mandando mensagem, perguntando, procurando papos aleatórios para que de alguma forma ela me respondesse. E foi aí mais de um ano falando oi e ficando no vácuo e tal. Mais de um ano. Ah, foi uns 8 meses. Não, uns 8 meses a um ano, foi por aí. E aí. Tem esse maluco me mandando mensagem. E aí, assim, até que ela começou a perceber que eu não era um psicopata, né? Um serial killer. E aí a gente começou a conversar, ela me passou o WhatsApp dela, a gente começou a conversar e aí estamos aí hoje, Né? vivendo 10 anos. 10 aninhos. 10 anos. Isso é muito bom, né? Cara, mas dentro desse casamento, do casal, né, de vocês dois, qual o maior desafio que vocês enfrentaram? E o que Deus te ensinou nesse processo, assim? Então, assim, Deus ainda está me ensinando, né? Cara, a maior dificuldade assim, são formas muito diferentes de enxergar a vida, né? Muito diferente. Então, assim, a forma que a Gabi enxerga a vida, ela é muito mais racional. Eu sou muito mais emotivo, assim, e sentimental. É meio que o inverso da maioria, né? Não, mas eu te entendo que eu sou aqui em casa e é a mesma coisa. Eu sou o detalhista, eu sou a pessoa que me preocupo com o trato com as pessoas e tal. A Gabi é racional, vamos lá, o que tem que fazer, tal. Pra Gabi, 2 mais 2 é 4. Pra você, 2 mais 2 pode ser Talvez. 6. Isso. E talvez 5. Talvez 3. Existem variações. Exatamente isso. Então, a forma de enxergar a vida, assim, sem sombra de dúvida, cara, assim, a situação, o maior desafio, porque a gente está olhando para a mesma situação com olhares diferentes e nós precisamos chegar a uma conclusão, um denominador comum. Isso é muito difícil. Então, às vezes, ajustar essa comunicação, entendendo que, peraí, ela tem um ponto de vista, eu tenho outro. Ela me ama de uma forma, eu amo ela de outra forma. A linguagem de amor dela é uma, a minha é outra. Eu acho que é um dos maiores desafios dos casais hoje é a comunicação, né? Sem dúvida. Essa forma de querer comunicar é uma forma que você acha que é o seu certo e a pessoa o seu certo e parece uma guerra, né? Dentro de casa, isso pra ele não é saudável, né? E nem vai ser duradouro. Né? Todo mundo puxa pro seu, né? Pro seu. Mas acho que é o maior desafio mesmo. Aqui em casa é a mesma coisa. Eu sou o cara emocional, sou o cara detalhista, gosto de teatro, pessoas. Amo ter pessoas. Comprei a mesa de 6 cadeiras para ter mais pessoas na minha casa. E ela já é aqui, não. Reservada, 2 mais 2 é 4. E é toda matemática. E ela é engenheira, né? Então é uma coisa de, tipo, tudo bem formalzinho. E, cara, se você pudesse dar um conselho, você ia lidar com muito casal, você lidar com a igreja, qual conselho você daria pra tentar ajustar? Porque eu acho que você Quem já tá casado? Tá casado. Se tu já tá casado e não tem Cristo no casamento, não vai dar certo. É direto. Não tem como. É impossível, cara. É impossível um casamento sem Cristo. É impossível. Então, o primeiro ponto traga Jesus para dentro desse casamento. Esse é o primeiro ponto. É impossível um relacionamento conjugal dar certo se Cristo não for o pilar desse relacionamento. Às vezes a gente esquece de algo que é o principal e o primordial. Então, Jesus precisa ser o centro do relacionamento. Ponto. Agora, as demais coisas são ajustes, sabe? Dá pra ser ajustado, né? São situações ajustáveis. É a comunicação,
é a forma de enxergar o mundo, é a forma de enxergar as pessoas, é entender e dar um passo para trás sempre quando for tratar a outra pessoa. Eu acho que esse é um dos maiores segredos assim, que eu tenho aprendido na vida 2, que é você, de alguma maneira, olhar para o outro com um olhar de amor, mas também de empatia. Por exemplo, a forma como a minha esposa foi criada é diferente da forma como eu fui criado. Então ela enxerga o mundo através de outro olhar. E às vezes ela está falando uma coisa que para mim não faz o menor sentido. Eu olhar para isso e rebater é muito fácil. Então talvez o que vale a pena é eu parar, olhar e falar, será que ela não está falando isso? Porque... E é difícil. Na hora da explosão, a gente não quer nem saber do olhar do outro, da infância do outro, do que a outra pessoa passou. Não tem, né? A gente vai explodindo. Mas se a gente consegue ter um passo um pouco para trás, olhar o outro com mais empatia, com mais amor e com mais respeito pela história da pessoa, eu acho que a gente tende a ter um casamento melhor. E uma outra dica, que na verdade se divide em dois. Assim. A primeira é, cuide da intimidade do teu casamento. Existem situações que são de vocês. Não é do teu pai, não é da tua mãe, não é do teu sogro, da tua sogra. São situações de intimidade. São locais, frases, momentos que são para serem vividos a dois. Isso é muito importante. Eu sou alguém que tenho contato com muitas pessoas. E eu tenho contato com muitas pessoas. Muitas pessoas vão à minha casa, muitas pessoas... a célula é na minha casa, por exemplo. Eu tenho contato... A todo momento a gente está na igreja, no trabalho, a gente está sempre se relacionando com pessoas. Mas é importante ter um momento de intimidade, um momento a dois, um momento em que realmente é o momento em que eu falo o que eu quero falar, escuto o que ela precisa dizer. Então, esse momento é muito importante. E, ainda sobre esse momento de relacionamento, ande com pessoas que são saudáveis emocionalmente. E aí eu não estou falando de discipular e tudo mais, mas eu estou falando de pessoas que de alguma maneira vão acrescentar alguma coisa para você e para o seu relacionamento, porque o ser humano, ele espelha muito, né? Então a todo momento a gente olha para o outro e baseia em alguns momentos a nossa vida na vida do outro. Então às vezes a gente vai caminhando com tantas pessoas que estão não aguento mais o casamento está muito ruim, meu marido é muito ruim, minha esposa não é legal e tal. A gente se habitua a olhar para isso e ter como um parâmetro. E às vezes eu nem tô com tanto problema assim na minha vida, mas eu começo a espelhar, eu começo não, é verdade, o meu também. Eu começo a criar um hábito de replicar e viver um problema que não é meu, cara. Realmente. Sabe? Então, assim. Eu acho que é o maior desafio também de um pastor, né? Desculpa. Claro. Você que deu um salto, porque claro. você aconselha muito, você falou, pô, mas eu. Aí você começa a querer assimilar aquilo pra você e olhar pra dentro de casa. Acho que é assim também, mas não é uma realidade que não é surreal. Não sei se eu tô falando besteira, mas isso. Quando eu comecei a liderar casais, principalmente, eu comecei a perceber isso. E tentar trazer o problema do casal, que não tinha nada a ver com a gente, pra dentro da minha casa, e de certa forma querer replicar aquilo, assim, sutilmente. Eu não percebia, mas querer replicar. Isso acontece. Guardar essa intimidade do casal ali é muito importante mesmo. Deixa eu te falar, algo que aconteceu agora, há pouco tempo. Como é que tá sendo essa questão da paternidade agora, que não chegaram ainda, tá em outubro, né? Mas como é que tá sendo assim, a expectativa? E como é que você vê esse novo momento do Felipe e da Gabi aí? Então, cara, pro homem, assim... Muda muito, né, mano? Pro homem não muda tanto, mas pra família em si, ela muda. Pro homem, assim, eu tenho percebido algo muito diferente, assim. Porque a mulher, ela já se sente mãe. Né? Ela já vive aquilo ali desde o primeiro momento em que ela sabe que tem um ser dentro dela, ela já se identifica. Parece que vira a chave. Né? Vira a chave, né? Então a mãe começa a se preocupar mais, e ela vai numa rotina de exames e tal, então a ficha vai caindo.
Para o homem, pelo menos para mim, é muito mais uma questão de preparar o terreno para eles chegarem. Então ainda não dá tempo, não dá muito tempo de pegar, de construir uma ideia de... para mim ainda não deu, Não, da ficha cair, pra mim sabe? também. A gente está trabalhando o tempo todo, trabalhando mais, se esforçando mais para que eles possam chegar e encontrar um terreno mais preparado. É muito sobre isso. Assim. Não, sim. Não, pra mim, minha primeira filha também foi realmente exatamente isso. Enquanto ela não tava no meu braço, parecia que nem era ia ser pai, porque eu não tinha essa. Eu tinha aquela coisa, tem que deixar o quarto, tem que isso. fazer isso aqui, tem que. Vamos ver. Mas e. Cara, e é um milagre, né? É um milagre, cara. Assim, a Você, gente. você compartilhou na ministração lá na congregação. É um milagre, assim. A gente não poderia ter, né? Filho. E a gente tava tentando já tinha alguns anos. E na verdade, a gente ia aos médicos, os médicos falavam que estava tudo bem, tudo certo, até que a gente foi em um médico especialista, né? Em reprodução humana. E isso é muito legal falar. Eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu falo sobre isso, porque a fé, ela não anula a ciência, sabe? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando sobre fé. Ah, então você para de tomar a medicação que o médico te passou porque Deus curou. Calma. Que desespero é esse para mostrar que Deus está fazendo? Calma. No tempo certo, Deus vai curar e os médicos vão atestar essa cura. É assim que acontecia quando os leprosos eles eram curados. Os leprosos eram curados, eles iam às autoridades e as autoridades olhavam e falavam: opa, eu atesto, você realmente está curado. Pode voltar para o convívio social. É isso. Aí hoje a gente está vivendo um tempo em que a ciência ela está aqui e Deus está do outro lado. Calma aí, dá para caminhar junto. E é junto. E aconteceu isso comigo, né? E com a Gabi. Então nós procuramos médicos que foram incríveis, assim, sabe? Que nos abraçaram, nos acolheram, nos ajudaram, nos incentivaram e mostraram pra gente ali que havia realmente um problema na hora da fertilização, né? Então, a gente iniciou o tratamento, as coisas foram acontecendo de uma forma muito abençoada mesmo, sabe? Nós tivemos a oportunidade de sermos tratados com pessoas de alto gabarito, e aí até aqui deixo registrado, né? Até por uma questão de honra, mas também às vezes alguém que nos escuta pode estar passando por essa situação. Nós procuramos, foi a doutora Larissa Ruiz e também o doutor Felipe, que trabalha junto com ela. Eles trabalham juntos, né, uma parceria, e é muito legal, assim, porque é um todo. Então eu lembro da gente indo nas consultas, e as consultas eram para a Gabi, mas era também para o Felipe, né? E aí foi descoberto um mioma e uma endometriose muito severa que a Gabi tinha. E isso impedia. Mas até esse diagnóstico nós tínhamos passado por vários médicos que falavam: olha, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá tudo certo. E isso é muito angustiante, muito desesperador, porque em algum momento você começa a ouvir: tá tudo bem, tá tudo ótimo, é só ter calma, vocês estão muito ansiosos. Não é possível. Façam o dever de casa. Mas e aí? Sim, e aquilo gera uma angústia muito grande. E aí o tempo vai passando e você começa a ficar muito mal, muito angustiado. Então foi um momento em que a gente parou para também olharmos para a nossa saúde, para entendermos o que estava acontecendo e iniciarmos o tratamento. E aí talvez você olhe e fale: mas isso... E Deus no meio disso tudo? Cara, a gente orou o tempo todo. A gente orou para que Deus enviasse os médicos certos. A gente orou para que o Senhor
pudesse estar fazendo com que o tratamento desse resultado. é, e, e foi uma escolha nossa. Eu entendo que existem pessoas que passam por isso e preferem ficar reservados. Foi uma escolha nossa. Nós trabalhamos com isso na igreja. Porque a igreja que eu pastoreio também é a igreja que eu frequento. Então eu preciso, de alguma forma, ser tratado também por aquela igreja. Então lá na igreja a gente tem um grupo de oração. Alguém quer oração? Eu quero oração. A gente está tentando engravidar e a mulherada vinha, orava pela Gabi, maioria mulheres, né? Alguns homens também orando por mim, e todo mundo orando, 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 e aí a gente está fazendo um tratamento, estejam orando. E foi uma corrente de oração, foi um tempo de oração. Por isso que eu digo assim, foi a ciência, uma rede de apoio emocional, sabe? Assim, os nossos pais, minha irmã, Eu vi ela sabe? Meu fazendo a cunhado. revelação lá. Minha irmã me abraçou, assim, abraçou a gente de uma forma como se fosse filhos dela, sabe? Então, assim, foi uma felicidade geral. E eu digo para vocês, ciência e fé caminham lado a lado, sabe? É, é, Deus Você trabalha não tem problema nenhum com a ciência, entendeu? A gente- Quem criou foi a gente esses problemas. É. E, cara, é muito importante saber que. É entender também que isso deve se caminhar junto. Deve se caminhar junto. Mano, é oração e ação. E a ação ela tem muito a ver com o seu conhecimento, sua fé. Nenhum passo, né? Porque, vamos lá dizer, que Moisés daria, não seria alguns passos que ele tomou para ir, para chegar à Terra Prometida, ele tinha ciência, de toda a ciência do Egito. Olha que doideira, né? Então, algumas coisas assim que a gente meio que deixa de fora de entender que 40 anos ele serviu a ciência do Egito, 40 anos ele ficou ali servindo o sogro dele no deserto. Isso tudo ali, o sogro dele no deserto, a gente pode simbolizar um pastoreio, de que ele pastorearia o povo de Deus. Mas aí 40 anos no Egito também não ficou para trás. Ele é a ciência, a gente pode colocar, você falando, lembrando da história, pode colocar um do lado a lado ali, porque eles caminharam ali, 80 anos depois ele vai e liberta o povo de Israel. Isso, olha que doideira que a gente pode pensar que, cara, a gente em nenhum momento pode separar algo a ciência da palavra de Deus ou de Deus. Porque você também trabalha com ciência, né? Porque a sua profissão é ser psicólogo. E o que você acredita nisso? Eu ia falar sobre a igreja, mas vamos falar disso. Na sua visão, aonde ele tem o cuidado pastoral e a importância também do acompanhamento psicológico? Porque psicologia é uma ciência. Claro que é uma ciência que estuda a psique, algo que realmente não é palpável, né? A gente não sei se pode falar assim, mas algo que é estudado. Então, como é que a gente pode ali desse cuidado pastoral e a importância ali do acompanhamento psicólogo? Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa que ela tá tendo acompanhamento psicológico, né? Não sei se fala assim também, mas tá tendo acompanhamento comigo também, porque a questão pastoral, espiritual, eu cuido e cuida assim, ajuda ela a caminhar. E como é que você vê isso? Qual é a sua visão onde se pode caminhar junto, começa um, termina outro? Fala pra mim. Então, eu sempre que me perguntam isso, eu tô passando por um problema na minha área emocional, na minha vida emocional. Eu procuro um psicólogo, procuro um pastor, procuro os dois. Cara. Assim, é fundamental a gente ter essa percepção de que o ser humano ele é composto não apenas da parte espiritual, mas existe uma parte mental, sabe? Existe uma parte de associações que a gente vai fazendo ao longo da vida e que às vezes a gente carrega esse peso e nem percebe. Às vezes existem atitudes que a gente está replicando lá de trás e a gente nem consegue se dar conta disso. Existem tantas situações na nossa vida acontecendo que talvez poderiam ser minimizadas se a gente estivesse fazendo uma autoanálise, né? E a gente consegue fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento através da terapia. Então a terapia ela é importante para todos aqueles que desejam, né? Porque precisa ser um desejo,
para todos aqueles que entendem ser uma necessidade também. E isso não anula o cuidado pastoral, né? Às vezes tem a outro lado também, às vezes o pastor ele indica para uma terapia e então tá tudo certo. Não, mas assim, existe um cuidado espiritual, existe um cuidado com a capacitação bíblica daquela pessoa. Sim. Existe um cuidado para que Jesus continue sendo o centro da vida daquela pessoa. Existe um cuidado para que aquela pessoa não se desvie. E esse cuidado é o cuidado pastoral. Sim. É o cuidado da rotina pastoral. É o cuidado em que o pastor vai fazer e não o psicólogo. Sim. Dentro do consultório, independente da fé e da crença que a pessoa, que o profissional tenha, dentro do consultório não é um ambiente de trazer as suas crenças à tona. É um ambiente de tratamento, é um ambiente científico, é um ambiente de exposição da ciência, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós estudamos, daquilo que nós continuamos aprendendo. Ali não é um gabinete pastoral. Então, quando alguém procura uma terapia, essa pessoa não está procurando um pastor. Ela está procurando alguém para ajudá-la nesse processo de resolver questões internas que estão muito pesadas para ela. Sim. O pastor, ele auxilia fora do consultório, ele auxilia de uma maneira muito mais bíblica, expondo a Bíblia, trazendo a palavra de Deus como um auxílio e como um guia para as horas da vida daquela pessoa e, além disso, encorajando aquela pessoa para permanecer no Evangelho. Esse é o grande diferencial do pastor e do psicólogo. O pastor usa a Bíblia para trazer Jesus como centro daquela pessoa. Ele não usa a Bíblia para melhorar a vida da pessoa. Ele usa a Bíblia para trazer Jesus como centro da vida daquela pessoa e para encorajá-la a permanecer no Evangelho. Eu sei que existem pastores que usam a Bíblia com outros intuitos, interesses e tudo mais. Mas o sentido pastoral é esse. E o sentido psicológico, terapeuta, o psicólogo, a qual devemos separar, dentro do consultório, tocando em uma alma, eu preciso estar ali despido, muitas vezes, daquilo que é a minha crença. Ou você está falando como pastor. Ou o pastor ali sendo psicólogo, né? Sim. O cara que você está atendendo. Porque quando você falou isso, me veio na mente que tipo, a pessoa que está sendo, talvez, atendida por você, tem uma crença muito forte. E essa crença norteia o problema, assim, pelo amor de Deus, o problema que ela está tendo. E você, de certa forma, você tem que falar, você tem que ajudar ela a refletir sobre essa crença que não está sendo saudável, porque eu, me tratando, comecei a ver que algumas crenças que há em mim não estava sendo saudável para a minha vida conjugal, com a minha vida familiar, como eu lido com a empresa, como eu lido com as outras coisas. E o cara também, o pastor que está me atendendo, ele lidou ali com muita forma técnica, muita, como podemos dizer assim, científica, tratando a causa em si e não a crença. E aí, claro que a causa que estava acontecendo, o problema em si, vinha de uma crença. Então eu tive que meio que estou tentando desconstruir toda essa crença e que, assim, de certa forma, eu acreditava que era uma verdade e agora, na verdade, assim, para mim, e nem sabia. É importante para a galera entender que quando você aqui está falando de crença, você não está falando de credo. Não, de credo não. Você está falando de experiências que você viveu e que colocou como verdade na sua vida. Na minha vida. A crença não é a crença em Deus. É em Deus. É um conjunto de experiências. Vou dar um exemplo muito. Na forma que meu pai tratava, minha família tratava o dinheiro. Isso. Então isso acabou sendo uma crença para mim, então eu trato o dinheiro da mesma forma. Isso. Por isso, pelo amor de Deus, né? Crença em Cristo, Jesus não. É isso. Porque às vezes as pessoas podem confundir. E aí, esse movimento é um movimento muito importante de separação, porque às vezes eu vou para o psicólogo procurando um pastor.
Às vezes eu vou pro pastor procurando um psicólogo. Cara, o teu pastor, se for um bom pastor, se for um pastor bíblico, ele não vai fugir da palavra. Ele não vai usar a Bíblia para melhorar a tua vida. Ele não vai distorcer a palavra para ficar mais palatável para você. Se ele for um pastor bíblico, ele vai te nortear à luz da Bíblia. Então, eu não posso confundir essas duas pessoas, né? É isso aí. E aí, e como é que nasceu no seu coração a família Conselheiro? Pra gente finalizar aí. Senão você vai ficar aqui até amanhã, viu? Rapaz, a família Conselheiro, ela nasceu de um momento assim, foi um pouco conturbado, né, na minha caminhada. Eu acabei saindo de uma igreja que eu fiz parte da minha vida toda. É, e a gente teve alguns movimentos de, de ficarmos perdidos. E o que a gente vai fazer? E agora como é que vai ser? E a gente teve o prazer, o privilégio de ter algumas pessoas nos aconselhando nessa trajetória, né? Eu busquei muita ajuda, assim, de homens que já estavam no ministério há muitos anos, pessoas que eu tinha certeza que não queriam, não iriam ganhar nada com, com me aconselhando, homens que estavam ali, como eu estou falando, me norteando através da Bíblia. E aí, o que, debaixo de oração, debaixo de aconselhamento, aproximadamente um ano, buscando, entendendo, porque algo dentro do meu coração já não fazia mais sentido. Por algumas desilusões, ao meu ponto de vista, é, mais, mais graves daquilo que a gente acredita como evangelho, como correção, enfim, como arrependimento. E aí, quando chegou esse momento da família Conselheiro, veio de uma forma muito pesada, não foi leve, foi pesada porque no primeiro momento aquilo se transformou em algo que eu precisava fazer para descontar uma desilusão que eu tinha. Então não estava saudável. Não Entendi. era algo saudável, era algo que eu estava eu comecei a perceber e eu fui vendo isso depois de um tempo, depois de muitos gabinetes que eu fiz, que eu estava fazendo algo para me provar, sabe? Tá tudo bem, eu tô bem aqui, é isso mesmo e tal. E eu não estava bem. Então foi um período inicial muito duro. E toda a plantação da igreja realmente do zero, sem dinheiro, sem nada, assim, é muito doloroso, é muito difícil. Pouco sem apoio, recurso. quase não. Não tinha nada, assim, real. A gente começou numa laje, literalmente. E hoje, ver a família Conselheiro, com todos os erros, as dificuldades, os problemas, eu vejo a mão de Deus direcionando e eu olho para trás, eu vejo um amadurecimento. Eu consigo me ver como um pastor mais maduro, consigo ver a igreja como uma igreja mais madura. E aí você fala, mas não tem erro? Muita coisa. E se for lá, você vai achar mais ainda. Tem dificuldade, tem falha, mas eu vejo uma igreja mais madura do que quando começamos. Então, ela surge num momento de certa desilusão ministerial. Acho que essa é a melhor palavra. Assim, fiquei meio perdido, assim, meio mal. Mas ela vem amadurecendo e se transformando numa igreja relevante. Relevante para as pessoas, relevante para o bairro. Uma igreja que consegue, de alguma forma, abraçar uma visão de influência na sociedade. Enfim, hoje, tem sido algo muito mais gostoso, mais leve, mais prazeroso. Leve? Teve essa transição de você entender. Você falou que foi vários gabinetes, né? Vários. Alguns. Assim, um cara. O Bispo Rossini, cara, assim, é algo que eu louvo a Deus sempre, assim, porque é meu pastorzão, sabe? É o cara que
que depois eu falei, pô, tô sozinho. E aí, tanto ele, tanto o pastor David, a comunidade Ágape, assim, de forma geral, me abraçaram, me acolheram e me direcionaram muito, sabe? A gente, e eu comecei a ver ali, através desses gabinetes, que era possível eu fazer parte de uma igreja séria, bíblica, responsável, mas mais leve. Eu não precisava carregar um fardo. E aí eu me lembro de uma vez que eu falei, bispo, pelo amor de Deus, me ajuda. Tem pessoas saindo lá da igreja. Ele olhou para mim e falou assim, é normal, filhão. É normal, isso vai acontecer. Eu falei, não, mas eu acho que eu estou sendo um mau pastor. Ele falou assim, pode ser, melhore, mas é normal, você sendo o melhor pastor do mundo ou não sendo um grande pastor, você vai ter pessoas que vão chegar e vão sair. E continue amando elas. E ele falou assim, continue amando elas. Tá tudo bem. Se for de Deus, elas retornarão. Então, assim, bispo, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso fazer uma reforma, a gente precisa fazer. Calma, filhão, vai dar certo, as coisas no tempo certo. Não, mas as igrejas hoje estão todas, todo mundo quer uma estrutura. Calma, filhão, Isso. no tempo certo. E aí, assim, eu comecei a aprender. Ele é muito assim, né? Eu comecei a aprender, assim, e gerar. Então, é alguém que, esse momento de transição, de leveza, de entender que a igreja não precisa acabar com a minha saúde mental, com a minha saúde espiritual, foi vivendo o discipulado, sendo discipulado pelo bispo, assim, pelo David também, que eu amo de paixão, sou apaixonado. Meu Homem irmão. de Deus, né? Cara. Eles vão vir aí, como combinei com ele. Pô, que legal, cara. Mas aqui, eu tô perguntando isso porque eu vejo, assim, não é que eu tenho importância nenhuma para falar sobre isso, mas eu vejo que a família conselheira é uma igreja que consegue levar o evangelho mais leve. Eu digo o evangelho mais leve. Consegue sem não sei, eu posso ter que tomar cuidado, mas sem as demagogias ou sem os tabus que muitas das outras igrejas têm. E vocês são, assim, acho que parte de você uma leveza de ser muito mais simples, ser você. Você não precisa entrar num formato de, tipo assim, eu tenho que, hoje igual, performance, igual hoje, eu entendo, não são todas, mas se eu não pregar expositivamente, eu estou pregando errado. Mas se você está pegando temático é porque você não conhece da Bíblia. Tem muita. E eu acho que você não preocupa muito com isso. Tem dia que Deus te direciona. Eu já vi você pregando expositivo, eu já vi você pregando temático. Então, eu estou falando. Algo muito simples, mas é algo muito que só quem é crente vai entender. Mas, assim, eu estou falando que a maneira que você leva até a formação da sua liderança, uma liderança leve, uma liderança jovem, uma liderança que olha para frente. Eu creio que no seu coração, no meu coração também tem essa parada de querer, de alguma forma, botar a igreja para frente poxa, as pessoas, o que as pessoas estão buscando hoje, de certa forma, atraí-las para aquilo, mas não perder a essência de quem vocês são, de ter o cuidado de um a um, de não ser uma coisa só também, você falou no começo de organizacional, ser uma coisa orgânica, de crescer, e eu acho que o bispo tem muito disso. O bispo você tem muito essa questão da coisa orgânica. Ele tem uma centralidade de coisas que eles fazem, as células da igreja ali, da visão que eles têm, muito clara, mas ele tem aquela coisa que também não. Ele me deu uma palavra dentro do carro e foi me levar no encontro. Cara, que eu tenho aqui no meu coração e é realmente isso. E assim, é muito importante, Felipe, até assim, agradecer. Se abrir o coração mesmo de verdade de falar como foi a iniciação da igreja, porque eu tenho certeza que a pessoa que se performa não ia falar que foi um momento que eu estava querendo me provar. Porque não foi um momento que eu estava. Meu Deus, não é que não seja mentira, mas as pessoas dizem, não, eu tive uma revelação de Deus. Sabe como? Mas não, você falou, eu estava querendo me provar como pessoa, provar como pastor, que eu realmente acreditava que eu era um bom pastor. E quando eu vi, eu falei, eu não estou fazendo bem para mim. Mas aí já tinha acontecido. Mas aí você viu que Deus também estava guiando isso, mesmo porque tem momentos, eu acredito muito, na caminhada cristã, que, como Moisés, eu volto à história de Moisés, que eu ditei pouco tempo, então fica na cabeça. Moisés já está perturbado, não, a cabeça não está boa não.
o povo reclamando no seu ouvido, seus problemas ali num turbilhão, em vez de tocar falar com a rocha, ele vai e bate na rocha de novo. Então, tem momento que a gente vai fazer isso mesmo. E serve como ensino, como aprendizado lá na frente. Tem momento que a gente vai... E realmente... E Deus não tá ali. Continua estando ali. Isso é importante. Cara, Felipe, eu quero agradecer você, mano, pela essa conversa. Pô, eu que agradeço. Deus continue te abençoando, tudo que você representa pra mim, pra igreja do Senhor aqui em Nova Friburgo, e que a sua igreja continue sendo relevante, e a sua vida continue sendo relevante. Você tem várias outras áreas da sua vida, servidor público, né? Que você também é servidor público, tem várias outras áreas da sua vida que a gente podia conversar, mas vai não tomar muito tempo, seu tempo também, e também, eu acho que não tem nem mais energia ali, mas no celular. Mas que Deus continue te abençoando, cara. E esse aí, mais um episódio do Crazy Podcast. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Obrigado, Filipão. Amém. Cara,